E tem uma outra característica sua, né, Fausto, que eu acho que é desde lá dos anos 80, quando a gente começou, a gente, eu no caso, mas passou a ouvir suas primeiras canções, que é essa questão da crônica, né? Eu falo isso porque, indo lá para trás, falando de Cátia Flávia, por exemplo, a Cátia Flávia está no imaginário de quem acompanha a sua carreira, de quem ouve a música, ela é uma Godiva do Irajá que, assim, quando a gente ouvia, a gente não tinha a menor ideia do que era ser uma Godiva do Irajá, mas a gente conseguia visualizar toda a história da música, né? E aí, assim, isso só pode vir de uma cabeça muito pensante como a tua. Como que você constrói essas canções? Como que vem? Você falou um pouco já disso, que é um livro que você, né, vem trabalhando tanto tempo, mas essas ideias, elas ficam em efervescência na sua cabeça, ou você cria, para, volta, ou já tem uma história toda? Bom, enfim, não sei se eu estou nem conseguindo me fazer explicar, mas é porque os Não, seus personagens. tô entendendo. Tá? É É, isso, eu queria saber esse processo seu aí de sim. cronista. Tem uns três, quatro pontos aí, né? Bom, um primeiro, em relação às, enfim, a literatura, digamos assim, que é a base disso. Eu vou colocar dessa forma. Então, enfim, desde pequeno, desde adolescente, etc., enfim, um leitor voraz, continuo, claro, porque esse é o trabalho também, né? Então, você lê, estuda, vale muito, muita filosofia, muita história natural, de tudo, né? Até almanaque, né, de culinária, né? Como diria o Carlos Drummond de Andrade, não, eu leio até bula de remédio, né? Digamos, o patológico literário, ele vai em tudo, né? Porque tudo também pode servir de inspiração, além da experiência com a linguagem. Por isso também tem Uhum. esses neologismos, essas invenções de palavra, né? E também tem a influência, obviamente, como eu tive a chance disso, né? Um garoto classe média tendo, né, oportunidade, o tempo e aproveitando isso, que é o importante, né? Então, cinema, teatro, todas essas pistas, digamos assim, das artes humanistas, né? Eu aproveitei, né? Muito influenciado por rock, etc., ali no anos 70, etc. Né? Então tem este ponto. E uma coisa, uma curiosidade, né? Que eu, às vezes, não queria comprar um livro, estava numa livraria, abri um livro, não tinha às vezes eu não tinha um dinheiro, mas às vezes eu só queria um pedaço, ler, né? Ficava impressionado com apenas um pedaço do livro, um capítulo, um texto. Então isso me ajudava muito, porque eu saía pelas ruas de Copacabana decorando capítulos, decorando páginas, entendeu? E Que isso foi legal. um grande exercício para mim, né? O outro elemento assim em relação à linguagem de rap, né? De falação, esse é o primeiro ponto. Também quando você pensa em rap, você pensa, obviamente, na, na, na turma da música negra, né? Você vai Jamaica, Miami, nos Estados Unidos, né? Miami, Los Angeles, Nova York, e a Jamaica também com aquela dicção, né? Porque eles falam daquele jeito, a maioria fala daquele jeito, né? E aqui em São Paulo isso ganhou também uma uma contundência muito grande, né? Principalmente por causa dos Racionais, mas já tinha antes, né? Sabotagem, já tinha, né? Tinha tudo, mas dentro Uhum. porque é uma conjunção de música e de atuação social, né? Uma coisa está muito vinculada à outra, né? E eu gosto sempre de dar uma expandida nisso, né? Porque você tem os cantadores nordestinos, você tem os emboladores, você tem, né? Então, Uhum.
outras influências me ajudaram muito, que eram de locutores de futebol esportivos, né, com aquela velocidade, aquela criatividade, né? A minha avó, que ficava rezando o terço e era um rap sussurrante, né? Todo ali voltando, não sei o quê, aquela Ave Maria, olha, 3, 4 vezes, voltava. Bom, eu achava sensacional, né? Com aquela bolinha, aquelas bolinhas, né? E uma outra coisa que eu adoro também é um hábito extravagante, mas toda vez que eu vejo um mendigo ou uma mendiga, né? Enfim, um morador de rua alucinando e falando, eu vou seguindo. Então, vou ouvindo aquele até Maravilhoso. onde der, né? Vamos lá, porque são falas absurdas quando, né? E parecem profetas saídos de algum buraco, de algum, né? Então, são três coisas. Só para situar esse lance da linguagem do rap, que ela é grande, e ela é um primeiro ponto, né, em relação ao processo. Uma coisa. Uhum. Segundo, são os meus parceiros musicais, né, que também influenciaram muito isso. Né? Eu, na faculdade, tinha dois, o José Tomás Brum, que agora é um professor, um filósofo, o Marcelo de Alexandre, todos dois tecladistas, mas com estilos diferentes. E com o qual eu fiz a Cátia Flávia, fiz o Rio 40 Graus, que é o meu parceiro mais constante e que eu tive realmente o violão, a batida dele, o nosso entendimento foi muito, digamos, profundo, né? O bem forte, que é o Laufer, né? Então tem também esse é um segundo elemento, né? Então tem a literatura e dentro da literatura e de Uhum. filosofia até, enfim, história natural, etc. E tem aquele um certo mandamento de um poeta chamado Lautréamont, né? Ele diz que a poesia, enfim, os acontecimentos estéticos são os encontros fortuitos, né, de uma máquina de costura com um guarda-chuva numa mesa cirúrgica, né? Ou seja, informações disparatadas, né, que parece que não tem nada a ver, e você inventa uma convergência ali, e você descobre. Então, quando você falou da Cátia Flávia, a Cátia Flávia seria um sucesso completamente improvável, né? Eu diria uma aberração, né? Dentro do quadro normal, se pode dizer, né? Por isso que tem um pouco de paralelo ali com Arrigo, que não teve este sucesso, mas foi um acontecimento quando apareceu com Clara Crocodilo, né? Depois Tubarões Sim. Voadores, e isso tem a ver com o que eu falei do rádio, né? Só que Uhum. no caso dele também era muito mais os programas policiais, uma coisa que eu também adorava, né? No rádio, porque também tinha são radionovelas policiais, improvisadas, né? Meio e com um quê de notícias populares, né? Aquele jornal que já não existe mais, mas era uma delícia, né? Muito bom. De surpresas, né? Daquelas manchetes absurdas, né? Então tem essa característica, entendeu? De a Cátia Flávia foi como eu falei, é uma aviação. Então, você falou da Godiva do Irajá. Então, tem uma coisa também que eu geralmente disse, não, você tem que fazer as coisas para que as pessoas entendam de prima, né, de primeira, né, para você... Não, Talvez eu não, acho que não. né? Eu Eu tenho um também. certo respeito, não pela ignorância, mas pelo É. senso estético e por uma intuição, pela inteligência também que a pessoa possa, né? Elevar um pouco, né, o sarrafo, né? Porque, por exemplo, a gente quando ouvia, Exatamente, a gente exatamente. ia Eu sou mais pesquisar. dessa turma.